Professor Reginaldo Rodrigues, Geografia, primeiro ano. Tema: rochas e minerais. Rochas e minerais. Rochas são agregados de dois ou mais minerais. Minerais são compostos orgânicos ou inorgânicos formados por elementos químicos. Os minerais eles podem ser metálicos, como ferro, ou não metálico, como quartzo. Como já falamos, ressaltamos há pouco, as rochas são formadas de minerais. Tem uma rocha chamada granito, né? Granito nada mais é do que a pedra de calçamento utilizada para pavimentar as ruas. O granito é formado de três minerais: mica, feldespato e quartzo, certo? Esses são minerais. Já os minerais são formados pela junção de um, dois ou mais elementos químicos. Eles vão se agregar, se combinar, formando um mineral. Na figura que podemos ver no slide 4, temos um mineral chamado quartzo. O quartzo, mais aqueles dois outros que já citamos, formam uma rocha chamada granito. O mineral quartzo é não metálico, que não forma ligas metálicas. Ele é formado de dois elementos químicos, do silício e o oxigênio. A rocha é como se fosse o quê? A parede de uma casa. Os minerais seriam o quê? Os tijolos. Os grãos que formam o tijolo seriam o quê? Os elementos químicos. As rochas que encontramos na superfície da Terra, elas podem ser classificadas em três categorias: rochas primárias, secundárias e terciárias. As rochas primárias são as magmáticas ou ígneas. As rochas secundárias são rochas metamórficas, como o próprio nome diz, metamorfose, foi uma rocha que foi transformada. E a última categoria são as rochas sedimentares, que são originadas a partir da destruição das anteriores, das magmáticas e metamórficas, ou então a partir da destruição até mesmo de outras rochas sedimentares. Rochas magmáticas, também chamadas ígneas ou rochas de fogo. As rochas magmáticas são originadas a partir do resfriamento do magma, aquele material líquido, pastoso que existe no interior da Terra. Ok? Exemplo, o granito. Exemplo, uma rocha chamada de basalto. As rochas magmáticas elas podem ser intrusivas e extrusivas. As intrusivas são de resfriamento lento, o granito. As extrusivas, também chamadas de rochas vulcânicas, é o basalto, de resfriamento rápido. Rochas metamórficas, como o próprio nome diz, metamorfose. As rochas metamórficas elas são originadas a partir da transformação de outros tipos de rocha, ou da magmática ou da sedimentar. Pelo calor ou pela pressão, esses elementos transformam a rocha, modificando sua estrutura dos seus átomos. Exemplo, eu tenho uma rocha chamada calcário, que é uma rocha sedimentar. Se ela sofrer um aquecimento ou uma pressão, né, as altas temperaturas no interior da Terra, ela muda seu arranjo molecular e se transforma no mármore. Outro exemplo, eu tenho uma rocha chamada granito, que é uma rocha magmática. Se essa rocha sofrer um aquecimento ou uma pressão, ela se transforma noutra rocha
metamórficas chamado gneiss. Ok? Por fim, rocha sedimentar. As rochas sedimentares são originárias a partir do que? A partir da destruição dos outros tipos de rocha. Ok? Exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral ele foi originado na era geológica chamada Mesozoico, Paleozoico, durante o período Carbonífero. Materiais. As primeiras florestas foram soterradas, sofrendo reações, alterando pressão. Essas rochas se transformaram, sofreram reações e se transformaram no carvão mineral. Outro exemplo, a areia. Outro exemplo, a argila. Cada grãozinho que compõe a areia já esteve presente em outra rocha, certo? O carvão mineral, que além de ser uma rocha sedimentar, é uma importante fonte de energia. Importância das rochas. As rochas, elas são importantes porque, primeiro, algumas delas são fontes de combustível, como o petróleo, que é uma rocha sedimentar, importante fonte de energia, como o carvão mineral também. Matéria-prima, exemplo, o petróleo novamente. O petróleo, além de ser um combustível, ele também é utilizado como matéria-prima. A partir dele são produzidos mais de 350 produtos. E por fim, construção. O calcário é uma rocha sedimentar que a partir dele é produzido cimento. A própria areia, o cal, os tijolos são todos originados a partir de rochas. E a pavimentação das ruas, que é feito inicialmente com calçamento, que é granito, e posteriormente coberto com asfalto, que é originado do petróleo. A nossa aula terminou, agora você deve fazer as atividades propostas e postadas no Google Class, ou então, se preferir, pelo WhatsApp. Porém, não deixe de enviar pelo aplicativo Google Class.